Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Olá, amigos dessa programação, que Deus abençoe a sua vida nessa quinta-feira, dia 4 de maio. Aonde quer que o Senhor e a Senhora esteja nos acompanhar, está no ar o seu programa Eu Sou um Milagre. Você pode ler comigo aqui, ó. Eu sou um milagre. De repente você diz assim: Daniel, a minha vida é um inferno. Olha, esse inferno pode se tornar um paraíso a partir do momento que você crê no poder de Deus. Hoje em dia você ouve falar na guerra na Ucrânia, guerra com a Rússia, a China, o país, o mundo inteiro hoje em dia trava uma guerra. Tem a guerra, aquela guerra na economia, aquela guerra na saúde. Quer dizer, em todas as áreas enfrentamos guerra, mas a pior de todas elas é aquela que enfrentamos dentro de cada um de nós. E a senhora Rita, ela vai nos contar agora a guerra, o conflito interior. Essa guerra que nós enfrentamos dentro da gente chama-se conflito interior. Sabe aquela dúvida que você tem se vai dar certo ou não? Se casa ou não? Se abre a empresa ou não? Se pede as contas para abrir a sua empresa ou não? Se o milagre acontece ou não? Esse conflito interior existe justamente para te bloquear. Porque quando se trata de Deus, é vencer ou vencer. A senhora Rita, quando ela absorveu essa fé na Igreja Universal, ela venceu, mas ela tinha muitos conflitos. Vamos acompanhar o depoimento dela. Sou um milagre e estou aqui. Eu vivia com muitos conflitos interiores. Houve uma fase em que eu pensei que não fazia sentido eu estar viva, não é? Porque eu pensava que os meus pais não gostavam de mim, apanhei uma fase complicada em que eu tinha que escolher qual a área que eu queria seguir no ensino secundário, o que criou muitos conflitos dentro de mim, até que chegou um ponto que eu posso dizer que no espaço de uma semana eu decaí-me completamente, fiquei muito pior do que aquilo que eu estava. Eu só tinha vontade de ficar fechada no meu quarto, ficar com a persiana baixa, tudo às escuras, passava muito tempo a chorar, sentia-me mesmo que eu não valia nada. E então foi que eu me lembrei dos comprimidos que a minha mãe tinha em casa e eu decidi tomar os comprimidos, decidi que já não fazia sentido viver e foi então que tomei essa decisão de cometer o suicídio. Depois de eu ter tomado os comprimidos, a sensação com que eu fiquei é ainda mais confusão, não é? Eu fiquei ainda mais com mais conflitos, porque aquilo que eu tinha feito era errado, mas ao mesmo tempo eu não queria viver, então fiquei triste, fiquei em baixo, sem saber ao certo nem o que eu estava a sentir, não é? Foi mesmo um conflito interior enorme. Na realidade, só houve um agravamento dos problemas que eu estava a passar. Depois, entretanto, os meus pais chegaram a casa, ao início eu não ia dizer nada, não é? Mas depois, então, o conflito dentro de mim ainda aumentou ainda mais e eu acabei por lhes contar o que se tinha passado, eles levaram-me imediatamente para o hospital. Foi algo horrível, porque entretanto depois surgiu uma crise de ansiedade no hospital, foi uma situação complicada, porque eles tinham de fazer uma lavagem ao estômago e foi ali ainda um pouco complicado. Passei uma noite horrível, depois fiquei uma semana internada no hospital, o que acho que ainda piorou a minha situação, porque eu não saía do meu quarto, olhava pela janela lá fora e via as pessoas a terem a sua vida normal e ainda me sentia ainda pior. Quando eu saí do hospital, a sensação que eu tinha é que estava num lugar estranho, porque eu sentia que não pertencia ali, não é? Eu sentia-me um bicho. Tive que ser seguida por um psicólogo, um pedopsiquiatra, a tomar antidepressivos, tomar calmantes. E eu continuava deprimida, eu continuava com as mesmas frustrações, eu continuava com os mesmos problemas. Nada daquilo resolvia, aquilo apenas adiava. As crises de ansiedade continuavam, a confusão dentro de mim continuava e os medicamentos apenas me faziam ficar adormecida no meu problema. Até que chegou a um ponto que me convidaram para vir ao centro de ajuda.
início não foi fácil, porque lá está, esses problemas dentro de mim também não me deixavam eu querer aceitar essa ajuda, mas quando realmente eu me decidi a ir além, a dizer não, eu preciso de ajuda, eu preciso de mudar, eu preciso tirar isto dentro de mim, foi então que eu ouvi aquilo que era orientado e consegui lutar por mim mesma. Tinha que ser eu a fazer alguma coisa, mas ninguém poderia fazer por mim. Então eu comecei a colocar tudo em prática, comecei a ver uma mudança dentro de mim, comecei a arrancar dentro de mim tudo aquilo que não prestava, né? E foi então que eu descobri que eu tinha valor, eu deveria gostar primeiro de mim mesma para que então eu pudesse ver o amor das outras pessoas por mim, e eu descobri algo maravilhoso dentro de mim. Eu passei a ter alegria, passei a ter paz, passei a acreditar que a vida faz sentido. Lutas toda a gente tem, sempre vão vir, mas eu consigo superá-las porque eu descobri a força que vem dentro de mim primeiro. Sou um milagre, estou aqui. Bom, a senhora Rita, ela superou o vazio, a depressão, ela se libertou, foi curada dos medicamentos, das doenças, se libertou. Hoje ela tem a sua vida transformada. Agora, a minha pergunta é, será que o passado dela não tem sido o seu presente? De repente você nos acompanha dia a dia nessa programação ou em outras programações e você é uma pessoa, o senhor, a senhora, tem sido escravo de antibióticos, de calmantes para poder dormir e mesmo tomando calmante se encontra agora de madrugada acordado. O sono não chega até si e quando chega de manhã a hora de trabalhar, o seu corpo está um fiasco, está em pedaços. A minha pergunta é, até quando que o senhor e a senhora vai aceitar essa situação? Bom, há um telefone aí no seu televisor que é o 218-368-008, você pode ligar. Agora mesmo há uma equipe preparada para poder te ajudar. 218-368-008. Esse telefone, ele está à sua inteira disposição 24 horas por dia. E o melhor, você não tem que pagar absolutamente nada. A única coisa que o senhor e a senhora tem que ter disposição para pegar o telefone e discar esse número aí. 218-368-008. E olha, se o seu problema é espiritual, a insônia, o nervosismo, pensamento de suicídio, o senhor e a senhora precisa de ajuda urgente. Acompanhe comigo essa chamada que fala a respeito da sexta-feira. Uma reunião essa cujo objetivo é arrancar essa carga negativa que tem feito o senhor e a senhora sofrer. Preste atenção. Meio-dia. A hora mais forte da luz. Este é o único horário do dia em que a luz toca por todos os lados. Não há sombra à sua direita nem à sua esquerda. O Salmo 91 faz uma grande revelação sobre este horário. Há uma mortandade que assola ao meio-dia. Veja o que significa. Mortandade, grande massacre, número expressivo de mortos, assola, destrói, arruína, arrasa, devasta. O mesmo Salmo 91 também revela como combater e vencer esse mal. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Se a sua vida está numa completa escuridão e não consegue mais ver uma solução para os seus problemas, o que antes era motivo de alegria, hoje é a razão do seu sofrimento. Chegou o momento de sair das trevas para a verdadeira luz. Nesta sexta-feira, a hora da luz maior, ao meio-dia, com o Bispo Domingos Siqueira. Serão 30 minutos de decisão. No Templo Maior em Lisboa, na Rua Dr. José Espírito Santo, número 36. Bom, nesta sexta-feira, no caso, amanhã, em qualquer igreja universal, você pode participar e se libertar dessa carga negativa, a exemplo do senhor Carlos, que você vai acompanhar. O senhor Carlos, ele carregava consigo uma maldição hereditária, fracassou no primeiro relacionamento, fracassou no segundo relacionamento, havia um mal que lhe acompanhava. E ele não tinha paz dentro de casa, traição, agressão,
depressão, presta atenção, agressão, traição, depressão, tudo isso e muito mais fazia parte da vida dele. Agora a pergunta é como que ele conseguiu resolver essa situação? Bom, melhor do que eu falar, preste atenção no que ele vai nos contar. Sou um milagre, estou aqui. Casei, também tive, o meu casamento correu mal, por minha culpa e culpa da minha esposa. A minha infância começou logo a ser conturbada, porque eu via que não havia ali um bom relacionamento entre o meu pai e a minha mãe. Cheguei a presenciar muitas violências físicas sobre a minha mãe, à meia da noite. A educação que nós levávamos era tudo à base da porrada, portanto, a violência. A educação nunca iria por uma palavra, por uma correção. A correção era sempre na força do braço. Depois, pronto, casei, também tive, o meu casamento correu mal, por minha culpa e culpa da minha esposa, onde eu transportei a violência física. Qualquer coisa que acontecesse contra a minha maneira, que tivesse razão ou não, e lá ia eu, lá partia para a violência. Os atos que eu tinha sobre a minha esposa, sobre violência, chegava ao ponto de sangrar. Uma vez aconteceu ela estar grávida e aconteceu também. É algo que não me glorifica de maneira nenhuma, nada justifica aquilo que acontecia, nada. Eu pensava que era normal, porque eu já via os meus pais a fazer isso, o meu pai, portanto, era terrível, e esse casamento acabou derivado a isso. Mais tarde tentei procurar outro relacionamento, onde eu casei novamente. Eu hoje sei que tinha vícios. Na altura, para mim, eu não tinha vícios. Tinha o vício da pornografia, tinha o vício do adultério, havia infidelidade no meu casamento. Pela minha parte, havia a mentira. Eu não dormia. Eu passava 18, 16 horas na internet. Era uma coisa impressionante. Eu pensei que fosse os sinais dos tempos, que não era vício nenhum. Não era vício nenhum. A minha esposa é assim, saía de casa às 8 horas da manhã, eu levantava-me da cama, parecia que tinha uma mola, punha-me na internet, fazia o almoço na internet, sempre volta da internet, almoçava ao lado do computador. A minha esposa, quando chegava à noite, às 8 horas para jantarmos, fazia o jantar, nós jantávamos, a minha esposa ia para o sofá ver televisão e eu ficava ali agarrado à internet. Meia-noite, 2 horas da manhã. Os meus dias com depressão era terrível, a ansiedade. Eu não cheguei a ir ao médico, eu sabia muito bem, porque eu ficava em casa com as persianas para baixo e eu só tinha a luz do computador. Eu cheguei a estar 4, 5 dias sem tomar banho. Estava numa obra, num prédio de 12 andares, e um dia veio-me o pensamento que eu tinha acesso ao terraço, não é? E estive para me jogar de um 12º andar. Não aconteceu, graças a Deus, porque houve ali já houve a mão de Deus a evitar que eu o fizesse. Eu conheci a Igreja Universal por intermédio da minha esposa. Eu fui-lhe dar boleia, fui assistir à primeira reunião, que era Vencendo os Vícios, e o pastor manda-nos fechar os olhos para a gente orar, e eu ficava com o olho aberto e outro fechado, porque eu entrei com muito preconceito na Igreja Universal. Entrei com mas muito preconceito mesmo. Mas senti que fui bem recebido, sem preconceito algum. Até me disseram à entrada, isto é uma reunião dos vícios. E a minha esposa disse, é isso mesmo. Mas para mim, eu não tinha vícios. Eu não era viciado, mas era assim. Depois vim a descobrir que tinha o vício da mentira, tinha o vício da internet, portanto, prostituição, infidelidade. As primeiras mudanças que, quando entrei na Igreja Universal, eu comecei a dormir, já comecei a sentir outra paz. Depois comecei a ouvir
a busca do Espírito Santo. Ouvia-se falar muito da busca do Espírito Santo. E eu vi a alegria que as pessoas, ao contar, as pessoas a dizerem que tinham uma paz interior incrível, que enfrentavam o dia-a-dia de outra forma, as dificuldades. Eu disse, eu quero isto para mim. Não foi fácil. Não foi fácil eu deixar o meu eu, não foi fácil, não foi nada fácil. Mas consegui, tanto busquei, jejuei, fiz propósitos, de livre e espontânea vontade, ninguém me obrigou a nada. E hoje estou com o Espírito Santo em mim, sinto uma pessoa completamente transformada em todos os sentidos. Eu nem sei descrever como é que me sinto, porque eu sei que sou uma nova pessoa e sei de onde eu vim e não vou esquecer de onde Deus me tirou, jamais, não consigo me esquecer. É algo que está... Eu hoje se calhar não estava cá, portanto, porque Deus estendeu-me o braço e essa oportunidade, eu disse, eu quero, eu tinha que pegar nessa oportunidade. Não podia deixar em vão, porque eu hoje se calhar não estava cá. Não tinha o casamento. Não estava porque eu estava-me a destruir por completo, a nível familiar, a nível profissional. Não, eu não posso perder esta oportunidade. E agarrei-a com todas as minhas forças. Hoje, como estou liberto dos vícios, o meu relacionamento com a minha esposa é totalmente diferente. Eu sinto-me mais carinhoso, sinto mais atencioso. Não é por acaso que eu casei, e tínhamos um relacionamento de 14 anos e acabámos por casar. E disse para a minha esposa, vamos casar na Igreja Universal, porque eu não sou casado pela Igreja e este passo tem que ser dado. E assim foi. Deus transforma a minha vida em todas as áreas, completamente. Eu já não sou o que era, nada. Eu fui completamente transformado. Eu ainda quero transformar mais, é possível me transformar mais. E eu quero, por isso é que eu busco e continuo na fé e que Deus deu sempre força para continuar sempre, porque nós fazemos a nossa parte e Deus faz a dela. Sou um milagre e estou aqui. A dor, ela pode chegar a qualquer momento. E seja qual for a sua dor, nós podemos ajudar. Ligue e desabafe, conte-nos a sua história, exponha todas as suas perguntas, pois daremos as respostas e uma oração que lhe dará força. 21-836-8008, linha SOS Espiritual. Temos uma equipa de especialistas, 7 dias por semana, 24 horas, prontos para receber a sua chamada telefónica. Ligue 21-836-8008. Bom, hoje, liberto da depressão, curado, livre dos seus traumas complexos, hoje o seu Carlos tem vida. Agora, minha amiga, meu amigo, por isso que é importante, hoje, quinta-feira, por exemplo, você participar em qualquer igreja universal, mais próximo da sua casa. Temos uma reunião da família pela manhã, à tarde, mas à noite, num dado momento, às 20 horas, há uma reunião chamada Terapia do Amor, cujo objetivo é te livrar desse fracasso, de fracassar nessa área que é a vida sentimental. Você que é solteiro, de se encontrar com a felicidade. Você que já é casado, de lutar e ver a reconstrução da sua família, do seu casamento. Então procure hoje participar conosco da Terapia do Amor. Falando nisso, preste atenção nessa matéria que você vai acompanhar, que fala da Terapia do Amor. Acompanhe comigo. Tudo começou com um lindo sonho. A espera pelo reencontro, as conversas intermináveis, o toque das mãos
o calor de um beijo apaixonado. Quando menos esperavam, se viram no altar e o dia do tão esperado sim. Mas o tempo passou. Os problemas vieram. E aquilo que parecia tão perfeito no começo transformou-se numa decepção. As brigas, o esfriamento, a distância que não importava mais, o olhar de quem não espera mais nada. Apenas o dia em que tudo se irá acabar. Seria possível ainda reacender a chama e voltar ao começo? Ter um momento de mudar e voltar a ter um casamento como sempre sonhou? Terapia do amor. A oportunidade de aprender a maneira certa de se relacionar. Participo do curso da Reconstrução do Eu. Esta quinta-feira, às 20 horas, no Templo Maior, na Rua Dr. José Espírito Santo, número 36. Graças a Deus. Bom, durante toda essa programação, nós provamos para si que existe uma saída. Deus cura, Deus faz milagres, Deus transforma. Agora, Deus restaura o principal de tudo isso para que aconteça na sua vida. Como sempre digo, é o Senhor, a Senhora dá o primeiro passo. Então, hoje, quinta-feira, esteja conosco em uma igreja universal, venha participar, seja pela manhã ou à tarde, buscando pela família, à noite, na terapia do amor. Por exemplo, aqui na Grande Lisboa, você pode participar no Templo Maior, na Rua Dr. José Espírito Santo, número 36. A 200 metros do metro de Chelas, ali na freguesia de Marvila. Você pode participar hoje, quinta, 7 da manhã, 10, meio-dia, às 15, principalmente às 20 horas, aonde o Senhor Bispo Domingos tem estado com a Dona Núbia, levando você a se encontrar com a felicidade na terapia do amor. Ali no Cacém, nós estaremos juntos na Praça da Fraternidade Universal, 28A, às 7h30, às 10, às 15 e na terapia do amor também, às 20 horas. É claro, em qualquer igreja universal mais próxima de si. Você pode ligar para tirar dúvidas ou obter a morada mais próxima de si pelo 218-368-008 ou acesse igrejauniversal.pt, tá bom? Chegamos a momentos finais dessa programação. Fique com essa chamada de domingo, aonde você vai ver resultados de milagres de pessoas que beberam da água consagrada. Que Deus abençoe a todos e até amanhã. Você acredita no poder da fé? Essa água está consagrada em o nome do nosso Senhor Jesus. Sejam curados aí agora. Receba a sua cura, receba o seu milagre agora. Seja livre da depressão, da amargura, da ansiedade. Seja livre dessa dor, dessa doença incurável. Seja livre aí agora, seja livre. O propósito da água dos maiores milagres só começou e uma nuvem de testemunhos em todo o país já comprovou o poder de Deus ao utilizar a água do poço do Templo de Salomão. Eu pergunto, alguém aqui tinha cancro e Jesus curou? O nome da senhora? Maria José. Senhora Maria José, cancro no fígado. No fígado e nos intestinos. Difícil de ser tratado. Dificílimo de ser tratado, fígado e intestinos. Jesus deu saúde para ela. Deu. Ela estava desenganada, né, Dona Maria José? Sim, sim. Os médicos chegaram a dizer quanto tempo ela podia viver? Não, nunca chegaram a dizer, mas fui operada 4 vezes. E desenganaram a senhora? Sim, e agora vou lá de 3 em 3 meses, agora já passaram para 6 meses. E daqui a pouco nem vai precisar? Sim, não vai precisar. Porque é o normal que se faça acompanhamento. Sim, tem que fazer acompanhamento, Yes. mas está tudo bem e dá tudo negativo. Pode só tirar um pouquinho para provar que ela estava com cancro. Olha aí, pessoal. Senhora, o cancro estava no pulmão, não é? No pulmão, na mama e nos ossos. Olha só. Pulmão, nos ossos Na mama. e na mama. Sim. A senhora fez os exames agora. Fiz mamografia
na maternidade da Costa, depois fiz ecografia para confirmar. Os pulmões? No pulmão, ele disse-me, senhora Alcinda, a senhora está curada. Já não tem nada, não sei o que aconteceu. Vai para a Amadora acompanhar teu médico que é para suspender o tratamento. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém. É isso aí. Olha só, como o nosso Deus é grande, não é? Esse Jesus que cura, liberta, ele faz tudo. Deus pode todas as coisas se você usar a fé. Num propósito para acabar com as enfermidades físicas e espirituais, esta água será usada durante 12 semanas e milagres maiores acontecerão. Participe da concentração de fé e milagres este domingo com a água dos maiores milagres do Poço do Templo de Salomão. Às 9h30, em Lisboa, no Templo Maior, na Rua Dr. José Espírito Santo 36. No Porto, no Cenáculo do Espírito Santo, na Rua de Egas Muniz 485. Em Vila Nova de Gaia, na Rua do Agüero 151 ou numa Universal mais perto de si. Seria a morte, mas Jesus